Então, gente, vamos fazer a leitura da Haftará para fazer a conclusão da Parashá Hukat. Nós lemos a Parashá Hukat e agora a conclusão dela, da Haftará, né, dessa Parashá, desse dia Shabbat de 9 de Tammuz, do 5.785. Então, vou fazer a conclusão dessa Parashá, tá? Gente, Haftará de Hukat, está em Juízes 11, 1 a 33. Né? E me dizendo, sabemos que a Haftará é complemento, a Haftará é quando se término, e aqui estamos terminando a Parashá, complementando ela. Nós sabemos que a Haftará é uma coisa muito importante também, e aqui essa Parashá ela está alinhada, totalmente alinhada com a leitura dessa Parashá Hukat. Nós vemos aqui que o Moshe, o povo israelita, teve que lutar contra Og, teve que lutar contra o rei Amorita também. E nós vamos aqui. Então vamos aqui. O que aconteceu nesses tempos? Vamos lá. Jefité, Giladita, era um homem valente e filho de uma prostituta. E Gilade gerou Eficá. A mulher de Gilade também lhe deu filhos. E quando os filhos de sua mulher já eram grandes, expulsaram Eficá e disseram: não herdarás nada na casa de nosso pai, pois és filho de outra mulher. Então ele fugiu de seus irmãos e habitou na terra de Tovo. E ajuntaram-se ele e os homens livianos que saíam com ele. Passado algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Os filhos de Amon pelejavam contra Israel, os anciãos de Gilade foram buscar a Eficá, da terra de Tovo. Eles disseram a Eficá: vem e ser conosco, chefe, para que combatemos contra os filhos de Amon. Eficá disse: os anciãos de Gilade, certamente fosse vós que me tivesse ódio e que me expulsasse da casa de meu pai, porque vinde a mim agora, quando vos achais na terra. E os anciãos de Gilade disseram a Eficá: é por isso que tornamos a ti, para que venhamos, vês conosco e lutes contra os filhos de Amon. Tu serás para nós cabeça sobre todos os habitantes de Gilade. Eficá disse aos anciãos de Gilade: se vós me fizeres voltar para a luta contra os filhos de Amon, o Eterno vos entregar as minhas mãos, serei eu vosso cabeça. E agora os anciãos de Gilade disseram a Eficá: o Eterno será testemunha entre nós, e quem faremos conforme a tua palavra. E Eficá foi com os anciãos de Gilade, e o povo, os cabeças e os chefes sobre si. Eficá proferiu todas as suas palavras perante o Eterno em Mixpá. Eficá enviou os mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que tens tu contra mim, que vieste a mim para pelejar na minha terra? E o rei dos filhos de Amon disse aos mensageiros de Eficá: é porque Israel, ao subir do Egito, decolou a terra desde Arnon até Tiabó e até o Jordão. Agora restitui essas terras pacificamente. Eficá tomou enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon e disse: assim disse Eficá: Israel não tomou a terra de Moabe, nem a terra dos filhos de Amon, mas quando Israel subiu do Egito, entrou pelo deserto, até o Mar Vermelho, chegou a Cádiz e enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: rogo que me passar pela tua terra. Mas o rei de Edom não lhe deu ouvido, enviou também o rei de Moabe, mas este não consentiu. Assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou para o deserto e odiou a terra de Edom e a terra de Moabe, e veio pelo lado oriental da terra que Moabe acampou, da outra banda de Arnon. Porém, não entrou no território de Moabe, porque Arnon era inimigo de Moabe. Israel enviou mensageiro e disse: ó, rei que morreu, rei de Edom, disse: deixa-nos, rogo, passar pela tua terra, até o lugar. Esse não confiou em Israel, para deixar passar pelo seu território. Ele juntou todo o seu povo, e acampou em Arrax, e pelejou contra Israel. Eterno, o Deus de Israel, e quebrou Sinó e todo o seu povo nas mãos de Israel. Pois feriu assim Israel, levou toda a terra do Moreu, que habitava naquela terra, e tomou posse de todo o território do Moreu, de Arnon até Tiabó, desde o deserto até o Jordão. Assim é Eterno, o Deus de Israel, diz que o morreu entre o seu povo Israel. E tu que tens possuído esse território, certamente o que teu Deus que mostre te der, aqui o regarás. E tudo que o Eterno nosso Deus fizer desterrar, e diante de nós, aqui o possuiremos. És tu melhor do que Balac, Bexipo, rei de Moabe? Porventura ele guerreou por isso, por Israel, ou que fez guerra alguma vez? Durante os 300 anos que Israel habitou em Heshbon e suas vilas, e Aroé e suas vilas, e todos os cidades vizinhas, ao Arnon, por que não as recuperaste?
Naquele tempo, portanto, não sou eu que pecou contra ti, és tu que me fazes mal e pelejar contra mim, que o Eterno, que é o juiz de toda a terra, julgue entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Todavia, o rei de Amon mandou vir a mensagem que Iftar lhe enviara. Teve o espírito de força até terra, vindo sobre Iftar, ele atravessou a terra de Gilade e a de Cachê, e passou por Mitzpah de Gilade, e de Mitzpah de Gilade para os filhos de Amon. E Iftar fez um voto ao Eterno e disse: se pegarem os filhos de Amon nas minhas mãos, aquilo que seja que for, que sair da porta da minha casa, me compro, quando eu voltar vitorioso dos filhos de Amon, será do Eterno, e eu oferecerei a oferta de elevação. Cá passou a pelejar contra os filhos de Amon, o Eterno entregou-os nas mãos dele, feriu-os com grande mortandade, de Jarué até chegar a Minite, 20 cidades, até Abel Queramim. Assim os filhos de Amon foram subjugados dentro dos filhos de Israel. Então, gente, aqui nós estamos na Ficará, vem falando de uma coisa que vocês vão ter uma surpresa muito grande. Quem estuda a Torá, que estuda o Torá, mas hoje, dentro de uma profundidade, com esses ensinamentos do Rabino Rafael Shishonish, rabino que viveu na Alemanha durante o tempo, que tentaram reformar, que o reformismo tentou dar caminho sobre a Torá. Mas ele permaneceu firme e conseguiu vencer reformismo, iluminismo, foi uma grande autoridade naquele lugar. E vamos falar aqui do que ele está passando dentro desse livro, gente, uns comentários maravilhosos acerca da vida de Iftar. Então a gente sabe que no livro de Juízes, o padrão de acontecimento se repete constantemente, o que muda não só pelos personagens intervenientes, o comportamento religioso de Israel sofre lapsos frequentes, que envolvem invariavelmente a adoção dos costumes e da imoralidade das nações vizinhas. Isso traz como resultado calamidades. O povo opressor passa a dominar os israelitas, um certo período, e aí surge um novo juiz, que redime da servidão dos livres, daquele inimigo. Depois da bonança, no período que foram liderados por Iruvaal, Ogidão, Aviméler, Torá, Becuá e aí o Diradita, os filhos de Israel provaram fazer o que eram maus ao livro eterno. Com 18 anos, gemeram sobre o severo jugo dos Amonitas, o que conecta esta Ficará ao texto da Torá que narra a batalha de Israel contra os Emoreus, o povo que ocupava as terras e que haviam pertencido aos Amonitas. Quem os haveria de liderar contra os opressores? É nesse ponto que a Ficará começa a contar a história de Iftar, um homem rude, bravo, guerreiro, nobre, patriota e pai amoroso, cuja vitória sobre o inimigo foi escurecida por uma terrível tristeza. A mãe de Iftar teria sido uma concubina, uma prostituta. Seu pai tinha uma legítima esposa que havia gerado vários filhos. Eles que desprezavam aquele meio-irmão por sua origem infame, expulsaram para que não viesse a participar de sua herança. Ele não passou a viver em uma região ao norte de Gilade, onde se associou a bandoleiro e assaltantes, os quais passou a chefiar, adquirindo conhecimento sobre táticas de luta e capacidade de chefia, e tornando-se conhecido pelos sucessos alcançados, a tal ponto que os dirigentes de Gilade lhe solicitaram que viesse a chefia da luta contra os amonitas. Ele aceitou com a condição de que fosse vitorioso, seria reconhecido como líder também. Depois de encerrada a batalha, sua condição foi aceita e ele foi aclamado como chefe. Ele manteve inicialmente um diálogo diplomático com os inimigos para tentar recuperar a terra que esses haviam ocupado pacificamente, sem recorrer à guerra, mas como não obteve sucesso, aprontou-se para a luta. Vocês podem ver que Israel sempre teve a parte da diplomacia, não é antigamente. Hoje, nos dias de hoje, Israel tenta sempre o lado diplomático, mas sempre aqueles que são inimigos não tentam a diplomacia, tenta a forma mais difícil em todas as maneiras. Pelo contrário, vem para a luta, vem para a guerra. E aí, contra Israel, não dá. É loucura aquele que luta contra Israel. Antes da peleja, vamos lá, gente. Antes da peleja, fez perante o Eterno um voto. Como pôs os inimigos para tentar recuperar a terra que havia ocupado, basicamente sem recorrer à guerra, mas como não obteve sucesso, aplicou-se para a luta. Antes da peleja, fez perante o Eterno um voto solene de pegar os filhos de Amon nas minhas mãos,
aquilo que seja que for, eu sair da porta da minha casa, ao encontro, quando eu voltar vitorioso do escudo de Amon, será do Eterno, e oferecerei e oferenda de elevação. E ele acreditava que seria seu cão, que instintivamente eu procuraria em primeiro lugar. Entretanto, a regressar vitorioso foi sua filha, que veio salgado antes de todos os outros. Vários comentaristas entre os pais que riem, Rabat, Abravanel, afirmam que da forma que foi expresso o voto ficar na realidade, ele apresentou uma alternativa, devendo ser entendido da seguinte forma: o que vocês acham? Qual a forma que Fictar fez? Ele matou a sua filha dele? Ele não matou? Ele sacrificou a sua filha? Não sacrificou? Qual é a forma que aconteceu aqui, gente? A gente, quando lê o Taná, fica ali praticamente um pouco de interrogação. Mas nós sabemos que dentro do povo judeu há uma lei que não se pode sacrificar filhos, não se pode sacrificar filhos, porque isso é um costume pagão. E Fictar era um homem de Deus, ele tinha a luz de Akadosh Baruch Hu, ele fez o voto refletido, mas ele tinha que cumprir o voto, mas não foi da maneira, porque tinha uma ressalva nisso tudo aí. Vamos lá? Será do Eterno e oferecerei em oferta de elevação, ou seja, se fosse algo cujo sacrifício era permitido, seria oferecido como oferta de elevação, se fosse permitido, tá, gente? Então vamos lá. No contrário, seria dedicado ao Eterno de outra forma. Então, como sua filha foi a primeira a sair para soldá-lo, e Fictar não poderia de modo algum oferecer como sacrifício, ele construiu uma casa onde ela ficou separada de todos e de tudo. A sua vitória que o Eterno puseram em suas mãos acabou por libertar seu povo, mas trouxeram o desgosto de causar reclusão de sua filha. Então vemos aqui que ele não sacrificou sua filha, mas sua filha ficou reclusa na casa, até falecer. Por que, gente? Ela teve que ficar reclusa. Nós lemos no Taná. Então, ela por ficar reclusa, é como se estivesse morta, porque ela não casou, não pôde se casar com ninguém, ficou reclusa, não poderia gerar filhos, e aquilo foi uma grande dor para Fictar, uma grande dor para sua família, para sua filha. Nós vemos aqui, gente, como é importante a gente refletir as coisas. Para nós, Benoa, Batinoa, fazer voto, temos que, um juramento, temos que estar com uma luz muito grande, porque nós sabemos que para o povo judeu existe anulação de voto, mas para o Benoa ainda não tem tribunal. Os tribunais estão estudando ainda o que pode ser feito para a anulação de voto. Então, Benoa, Batinoa, cuidado, não faça voto, não faça coisas precipitadas, faça aquilo que está ao teu alcance. Vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance. Vamos refletir nas nossas palavras, vamos refletir nos nossos pensamentos, vamos concatenar as coisas, calcular as coisas, para que depois vamos passar para a aflição. Então, estamos aqui nesse Shabbat, ficar com um grande guerreiro, um homem bravo, um grande estudioso, depois, como líder do povo, ele não era como aqueles estudiosos, que eram estudiosos líderes do Sanhedrin, mas era uma pessoa estudiosa assim, com relação aos outros, que eram grandes líderes. Ele não era tão, mas era um estudioso, ele conhecia a Torá, para conhecer a Torá, tanto que ele fez aquilo, ele fez um voto daquilo que poderia ser elevado, mas aquilo que não poderia ser elevado, como foi a sua filha, que ele não podia sacrificar, o que ele fez? Ele deixou reclusa. Então, gente, vamos tomar cuidado e observar todas as formas, como falar, como agir, e sem fazer votos, sem precipitação, mas guardando as 7 leis, honrando a unificação, estudando bastante a Torá, nós vamos aprender o que nós temos que fazer para influenciar o mundo e vencer as guerras internas e as guerras externas. Tá bom, gente? Está aqui a conclusão da Parashá, da Haftará, Juízos, acerca de Fictar. Sempre nos abençoe e possamos continuar com esse Shabbat maravilhoso e gostoso, tudo de bom, mas já.